Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Após a turma da Odebrecht, encabeçada por Emílio e seu filho Marcelo, confirmar a contrapartida pessoal a Lula com a reforma do sítio de Atibaia, Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira OAS, que também tinha contratos públicos com a Petrobras no governo do PT, confirmou no fim da semana passada à juíza Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro, que Lula lhe pediu pessoalmente para reformar o sítio. Aí ele me explicou que queria fazer uma reforma. Não era uma reforma grande, num sítio em Atibaia, e era numa sala e numa cozinha. E também tinha um problema num lago que estava dando infiltração. Se eu podia mandar alguém, uma equipe, para dar uma olhada e tal. Eu disse, não, presidente, eu gostaria de ir pessoalmente, o senhor marca o dia que eu vou estar presente. Pinheiro acrescentou que Lula lhe pediu discrição porque não queria que os operários fossem identificados como funcionários da OAS. Tudo bem, pode iniciar o serviço. Eu só lhe pediria, Léo, que que as pessoas não se apresentassem na cidade de Atibaia, questão de sigilo, que as pessoas não tivessem uniforme, essas coisas da OAS, que não tivessem nenhuma identificação. Ora, se a reforma não fosse propina, por que pedir que operários de uma empreiteira do Petrolão fossem discretos? O relato indica consciência de Lula tanto do ato ilícito do qual seria beneficiado, quanto do risco de ser descoberto. Pinheiro relatou ainda que levou o arquiteto Paulo Gordilho, pois ele já estava por dentro da obra do triplex do Guarujá. Segundo Pinheiro, Lula queria que a equipe usada na reforma do triplex também atuasse no sítio, mas a ideia não vingou completamente por causa da distância entre as duas cidades. O presidente até tinha me sugerido pegar o mesmo pessoal que estava fazendo o triplex. Eu, na época, expliquei a ele que era muito distante e era uma empresa subcontratada nossa, a Talento, que fez o triplex do Guarujá. E que esse serviço era muito menor e ia ser feito por pessoas nossas mesmo que ficariam morando no sítio. Ou seja, tratamento VIP do jeito de que Lula gosta. Na quarta-feira foi a vez de ele próprio depor a juíza Gabriela Hart. E no começo, Lula já se fez de sonso sobre a própria acusação, dizendo imaginar que pesava contra ele a de ser dono do sítio de Atibaia. Gabriela então se deu ao trabalho de explicar que a acusação principal é de que Lula foi beneficiário de reformas feitas no sítio por conta do pecuarista amigo dele José Carlos Bunlai e das empreiteiras Odebrecht e OAS. O petista então tentou desestabilizar a juíza e se deu mal. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Que bela enquadrada, hein? Mas o tom de Lula não mudou. Na falta de argumento jurídico, posou novamente de vítima de uma trama para impedi-lo de vencer a eleição. A Vossa Excelência, educadamente e cordialmente, que fosse possível o depoente, nesse ato que ele pode fazer a sua autodefesa, que ele pudesse completar as respostas e desenvolver os raciocínios necessários para a concretude do ato. Mas se ele fugir do assunto e começar com um discurso político, doutor, infelizmente eu estou comandando a audiência, eu vou ter que cortar. Doutora, inclusive, o problema é que esse assunto não tem um tema específico, porque inventou-se duas palavras mágicas, o PowerPoint e o contexto. Isso já foi passado no passado. E nessas duas palavras parece uma perguntas? Caçamba de jogar problema. Vamos às perguntas? Então tudo está dentro do contexto, porque a mentira tem que ser... Senhor ex-presidente, o senhor está aqui para se defender, o senhor fique tranquilo, se for mentira, se for mentira, o órgão acusador do Ministério Público ele não tem interesse em condenar pessoas por fatos que são falsos. Então o senhor fique tranquilo com relação a isso. Você já conseguiram até me tirar do processo eleitoral. Senhor ex-presidente, não foi... Porque eu sabia que se eu fosse candidato eu ganhava no primeiro turno das eleições. A primeira coisa foi me condenar de forma apressada para mentir. Para conter os desvarios políticos do réu, a juíza disse que iria interromper o áudio. Questionado depois se ocupava o quarto principal quando frequentava o sítio, já que seus pertences foram lá encontrados pela Polícia Federal, Lula reagiu com insolência. Mas o senhor que ocupava o quarto principal? Quando me dava, eu ocupava. Mas tinha os objetos pessoais estavam lá? Isso era uma deferência
que eu recebia tanto lá na chácara, quanto eu recebia no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que eu frequentei, inclusive no Kremlin, sabe? Eu tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Eu não sei o que o Ministério Público viu de absurdo isso. Ora, é muito simples. Nem os palácios das rainhas da Inglaterra e da Suécia, nem o Kremlin foram reformados por empreiteiras beneficiadas com contratos públicos no esquema de corrupção da Petrobras durante os governos do PT. Sobre o pedido de reforma do sítio, até Emílio Odebrecht disse que ele foi feito por Dona Marisa Letícia, que ainda acompanhou Bunlai e o ex-assessor especial da Presidência da República, Rogério Aurélio Pimentel, segundo o relato dos dois. Mas Lula não incriminou diretamente a esposa, apenas disse ter dúvida de que ela pediu. É como se ele, Lula, nada tivesse a ver com o pedido. Já a Dona Marisa, ele não sabe ao certo. Veja, eu tenho muita dúvida se a Dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Eu, sinceramente... O senhor Bunlai e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com Dona Marisa. Agora ficou fácil citar o nome da Dona Marisa porque ela morreu. Então agora é muito fácil de ver. Então o senhor não acredita que o senhor Bunlai eu sinceramente não acredito porque o senhor Aurélio, o senhor Bunlai, eu não acredito porque eu não acredito que a Dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. E também porque não era dela. Além de alegar não saber se Dona Marisa fez o pedido, Lula disse que nunca perguntou a Bunlai nem ao proprietário formal do sítio, Fernando Bittar, acusado de ser seu laranja, por que Bunlai fez ou quis pagar pelas obras. O senhor perguntou a Bunlai o porquê que ele fez as obras ou quis pagar pelas obras? Nunca perguntei nem pro Bunlai nem para ninguém. Nem pro senhor Fernando Bittar? Eu não sou daquele cidadão que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. O senhor ex-presidente. Ora, eu respeito, o cara tem a propriedade. O cara me emprestava a propriedade. Eu usava a propriedade. Eu vou ficar perguntando o que você fez. Senhor ex-presidente. O que fez. Isso não faz parte. O senhor perguntou isso pro senhor Fernando Bittar? Nunca perguntei. O senhor perguntou, conversou isso com... também nunca me falaram. Ok. Eles é que deveriam tomar a iniciativa e me falar. Como eles não tinham obrigação de me falar, eu não tinha obrigação de perguntar. Tudo bem. Porque tem um tipo de gente xereta, né? Tem um tipo de gente que chega na casa do outro, quer perguntar quem fez aquilo, quem comprou aquilo. Sabe? Eu não faço. É curioso o pacto de silêncio entre beneficiadores e beneficiário. Eu não pergunto, vocês não me contam e ninguém sabe de nada. Mas Lula não faz mesmo tipo, que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Lula, na verdade, vai abrindo a adega, dormindo no quarto principal, instalando uma cozinha igual a do triplex do Guarujá, usando a piscina, a sauna, o campo de futebol, disponibilizando no lago pedalinhos gravados com os nomes dos próprios netos, essas atividades básicas. O senhor, depois que tomou conhecimento que essas obras foram feitas pretensamente para o senhor não quis procurar as pessoas para pagar por elas, o senhor confirma? As obras não foram feitas para mim. Ok. Portanto, eu não tinha que pagar porque achei que o dono do sítio tinha pago. Mas o dono do sítio falou que não ia pagar porque achou que o senhor ia pagar. Mas ele falou, paciência. Que não é delator, por sinal. Eu sei, mas ele falou que não pagou, achando que a Marisa tinha pago, eu não tenho mais como perguntar. Veja o que Fernando Bittar havia dito à juíza. Vou falar uma coisa para a senhora. Eu imaginei que eles estavam pagando. Na minha cabeça. O senhor presidente? Tia Lula, tia Marisa e o presidente Lula. Tá. Eles que estavam pagando. Então, na minha cabeça não tinha nada ilícito. Não tem nada de ilícito no fato desse estar pagando. Uma grande empreiteira. Na minha cabeça, desculpa, doutora, mas o presidente Lula saiu com uma popularidade enorme, as pessoas queriam agradar ele era um cara querido. Agradar uma coisa, mas pagar uma reforma de 700 mil, 300 mil? Não pagar, ele contratar uma empresa e pagar, não vejo problema. Se ele pagasse, se tivesse feito, aí a questão pode ser ética, pode ser uma discussão, mas do ponto de vista de negociata, não tinha nenhuma. Na minha cabeça, eles estão pagando a obra. Que bela intervenção de Gabriela, hein? Agradar é propina, Bittar. Lula ainda foi dizer que o Ministério Público Federal deveria perguntar para o Léo Pinheiro, da OAS, por que ele não cobrou pela reforma do sítio, ao que um membro do MPF respondeu tranquilamente que Léo Pinheiro disse que não cobrou porque fez a obra em benefício de Lula. Chama-se propina isso também. O que eu acho grave que você deveria perguntar era por que o Léo não cobrou. Por que o Léo não cobrou? O cara que tem que receber é o cara que vai todo santo dia cobrar. O cara que tem que pagar, se puder, nem passa perto. O senhor Léo Pinheiro não cobrou porque ele disse
que fez a obra em benefício do senhor. Vossa Excelência vai debater agora? Não, eu estou falando, estou explicando, vou perguntar. Não cabe esse debate. Com Lula encurralado, o advogado Cristiano Zanin tentou vir em seu socorro como quem cobra que seu cliente minta à vontade sem ser refutado. Aqui não, Zanin. Que o diga Gabriela, alvo daquilo que na boca de qualquer direitista teria sido tratado como um ataque machista com ampla repercussão e escândalo internacional. Lula mostra que o machismo não tem ideologia. E também a senhora sabe que, não sei se a senhora é casada, mas seu marido entende pouco de cozinha como eu. Eu não discuto cozinha. Sou divorciada eu não discuto cozinha e, portanto, não era comigo esse assunto. Cadê as feministas numa hora dessa? Estão guardando a sua indignação seletiva para um momento mais oportuno? Mas a frase do ano veio quando o ressentido Lula atacou delatores, que, segundo ele, roubam, depois fazem delação e ficam com 1 ou 2 terços do roubo. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Graças à Lava Jato, não é mais tão fácil assim, Lula. Por isso a tendência é você ser condenado de novo. Repita comigo, nunca foi tão fácil uma mulher condenar um homem nesse país. Falando em indignação seletiva, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, no Fantástico, defendeu Jair Bolsonaro daqueles que o acusam de perseguir. Acabou pedindo sua exoneração do Itamaraty. O atual chanceler, Aloysio Nunes, disse que soube com muita satisfação da indicação de Ernesto e se derreteu em elogios ao seu sucessor, que, segundo ele, tem sido um servidor exemplar do Itamaraty. O tucano elogiou a competência, a dedicação e o espírito público de Ernesto e garantiu que ele está mais do que talhado para bem servir ao Brasil nas elevadas atribuições que lhe agora são confiadas. Já o PT esperneou porque o futuro chanceler tinha um blog no qual fazia críticas ao partido. Por falar em relações exteriores, Cuba anunciou a retirada do programa Mais Médicos do Brasil. A alegação foi de que as condições impostas por Bolsonaro são inaceitáveis. Bolsonaro comentou no Twitter: condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos à aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje em maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou. Só entre 2013 e 2017, o Brasil pagou a Cuba 7 bilhões e 100 milhões de reais no âmbito do programa Mais Médicos. Funcionava assim: o Ministério da Saúde transferia à Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, OMS, o valor de R$ 11.520 por profissional. A OPAS então repassava aos contratados cubanos cerca de R$ 3.000 e a diferença, cerca de R$ 8.520, ficava com a ditadura cubana. Ou seja, Cuba embolsava quase 75% do salário de cada profissional do país pago pelo governo do Brasil, com dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, claro. Tudo começou com a busca de Cuba por outra forma de financiamento após o colapso da União Soviética. Em 1999, 9 anos após Lula e Fidel Castro criarem o Foro de São Paulo, Fidel fundou a ELAN, escola para a produção em larga escala de médicos que seriam então negociados com os governos membros do Foro. Tratados como propriedade da ditadura, os trabalhadores eram obrigados a passar férias em Cuba e só podiam retornar ao Brasil se seus parentes estivessem na ilha, onde eram retidos como reféns. O objetivo era impedir que profissionais atuantes no exterior fugissem e deixassem de financiar a ditadura com a maior parte de seus salários. A Embaixada de Cuba em Brasília informou que os 8.300 cubanos do Mais Médicos começarão a deixar o país em 10 dias. A partir do dia 25 de novembro já haverá um voo diário providenciado por Cuba para levar os médicos de volta à sua prisão. Os ditadores mandam, os trabalhadores escravos são obrigados a obedecer e, como ditadura no dos outros é refresco, os petistas ainda esperneiam contra Bolsonaro, por supostamente ter deixado milhões de brasileiros sem atendimento médico. O Ministério da Saúde brasileiro, no entanto, já informou que a primeira chamada do edital para substituir os médicos cubanos será realizada ainda em novembro. E a posição de Bolsonaro foi elogiada em Washington pela secretária do Departamento de Estado para Assuntos da América Latina. Que bom ver o presidente eleito insistir em que os médicos cubanos no Brasil recebam seu justo salário, escreveu Kimberly Breyer. Já Michel Temer, em pronunciamento em rede nacional no feriado de proclamação da República, disse que a hora da divisão já passou e que o sucesso do presidente Jair Bolsonaro será o sucesso de todo o nosso país. Para diminuir a impopularidade, só faltaria vetar o aumento salarial dos ministros do STF.
Mas Dias Toffoli e Luiz Fux mantiveram em encontro com Temer a proposta de acabar com o auxílio moradia de todos os magistrados para reduzir o impacto do reajuste aprovado pelo Senado. O presidente tem até o dia 28 de novembro para sancionar ou vetar o aumento. Ele disse que está examinando esse assunto com muito cuidado. Então tá. Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Na próxima estarei de férias, mas um grande abraço e até a outra semana.